Bom dia, mulheres de Deus. Um pouquinho atrasada. Bom dia, aqui onde eu estou. Estou 2 horas atrás de vocês, aqui são 6 horas da manhã. Bom dia, bom dia. Nós estamos nessa série, nesse propósito de jejum, de oração, falando sobre submissão e sobre resistência. E tem sido uma bênção quando a gente se propõe a fazer algo, né? Como que quando a gente se propõe a levantar em jejum e em oração, nos posicionar, como nós somos abençoadas, primeiro nós, não é verdade? Meu Deus, e desde quando Deus me deu esse posicionamento, desde quando eu tenho vivido, sabe, esse texto bíblico dentro da minha casa, tantas coisas têm mudado, meu posicionamento tem mudado, né? Nós aprendemos na live de segunda-feira sobre submetermos, como nós devemos submeter o nosso coração, só recapitulando com você, né? A nossa mente, devemos submeter o nosso coração e submeter também o nosso corpo, os nossos comportamentos, e isso muda tudo, não é verdade? Isso muda tantas coisas na atmosfera da casa, isso muda tantas coisas, né, nos nossos relacionamentos, como nós lidamos com no nosso dia a dia, muda tantas coisas. E hoje nós vamos falar sobre resistência, né? Porque primeiro, para a gente resistir ao diabo, nós temos que primeiro submeter a Deus. Temos que primeiro submeter o nosso coração, a nossa mente a Deus, e assim nós conseguimos resistir ao diabo. Não é verdade? E a Bíblia, ela nos convida, ela nos ensina essa postura, e nós vamos aprender hoje aqui juntas. Vamos orar primeiro? Deus, muito obrigada por mais uma manhã, nós estarmos aqui juntas, né, mulheres de tantos lugares, cada uma aqui está enfrentando uma situação diferente, cada uma aqui está vivendo uma realidade diferente uma da outra, mas a nossa luta é a mesma. A nossa luta, os nossos posicionamentos, ó Deus, tem que ser o mesmo. E nós estamos esses dias aprendendo com o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Abra o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos estar alertas. E tudo que o Teu Espírito for falar conosco aqui essa manhã, nos abençoa, que nós possamos aprender e que nós possamos praticar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então, né, nós estamos estamos fazendo essa série baseado no versículo Tiago, capítulo 4, versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, não existe resistência sem rendição. E nós aprendemos isso na live de segunda, como nós devemos nos submeter a Deus. Então, a mulher que ela se curva à voz de Deus, ela tem o posicionamento de se levantar contra o inimigo. E ela levanta contra o diabo sem medo, sem medo. Nós vamos aprender qual que é o significado da palavra resistência. Então, resistência na Bíblia, no grego é antesteme. A palavra usada em Tiago 4,7 para resistir é antesteme, que significa opor-se firmemente, ficar de pé contra. Olha só como que a gente tem que ter um posicionamento. E isso aqui, nós temos que resistir a quem? Ao diabo. É isso que a palavra de Deus fala. Então, nós devemos opor-se firmemente contra ele, ficar de pé contra. Quando nós vamos levantar contra o diabo, a gente tem que nos colocar de pé. É uma postura. Não ceder terreno. Preste atenção nisso. Não ceder terreno. Isso é resistir. É permanecer inabalável. Recusar-se a ser dominado. É enfrentar com autoridade. Ou seja, resistir não é apenas a gente dizer não. É se manter firme mesmo quando tudo ao redor tenta te cansar, te confundir
ou te derrubar. Olha o significado da palavra resistência. Quando a Bíblia ela nos convida a resistir, ela nos convida, não, ela nos propõe, né? Ela coloca uma afirmação. Você tem, quanto ao diabo, você tem que resistir. A Deus nós temos que nos submeter, mas ao diabo, resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas essa resistência tem que ter uma postura, é opor-se firmemente, é ficar inabalável, é não ceder terreno. Preste atenção nisso. Não ceder terreno. Resistir ao diabo é não ceder terreno. Não ceda o seu terreno ao diabo. É enfrentar com autoridade. Lembre que primeiro a gente tem que se submeter. Quando nós nos submetemos a Deus, nós temos autoridade de Deus sobre nós. Você tem autoridade de Deus sobre a sua vida. E aí, quando você levanta em autoridade, não é você que está levantando sozinha. Você está levantando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então você enfrenta, você levanta com autoridade, porque você se submeteu a Deus. É você se manter firme. Resistir é não aceitar a influência do diabo na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. É você se opor contra, é você se levantar contra. Quando você vê, quando você percebe que está tendo alguma influência do inimigo sobre a vida dos seus filhos, você, na mesma hora, você não aceita, você se levanta. Quando você percebe, porque você submetendo a Deus, você tem a sua percepção ativada. Você tem o discernimento ativado. Você tem o discernimento em você. Você tem a sabedoria de Deus em você quando você se submete a Deus. Então, com discernimento, você consegue perceber as armadilhas do diabo. Quando ele se levanta contra o seu casamento, o que você faz? Você não aceita essa influência. Quando ele levanta contra a sua vida, colocando doenças, né, mexendo na sua saúde, mexendo no seu cérebro, mexendo na sua casa, indo ali, mexendo nos seus relacionamentos, na sua família, o que você faz? Você não aceita a influência do inimigo. O que é resistir também? É permanecer aonde Deus te colocou. Eu sempre falo para os meus filhos, eu amo a amizade que nós temos um com o outro, mas primeiro eu sou sua mãe. Então, eu não estou aqui nessa terra para ser sua amiga, mas eu sou primeiro a sua mãe. Amo o relacionamento que a gente tem, né? Faço de tudo para a gente ter um bom relacionamento, ter uma amizade, mas primeiro eu sou sua mãe, porque Deus colocou você não para ser amiga do seu filho, mas para você ser a mãe do seu filho. Então, resistir é permanecer onde Deus te colocou, como esposa, como filha de Deus, como uma mulher cristã nessa geração, é você se manter firme, é permanecer. E essa palavra sempre vem para mim primeiro, né? Às vezes eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida quando eu pensei, eu sempre penso, né? Não, eu vou estar mais presente nas redes sociais, eu vou voltar para o ministério. Aí sempre acontece alguma coisa. E foi quando Deus falou comigo, minha filha, resistir ao diabo é você permanecer firme onde Deus te colocou. Deus te colocou aqui à frente desse ministério e você tem que permanecer, mesmo tudo acontecendo à sua volta. Mesmo tudo acontecendo ao nosso redor, nós temos que permanecer firme aonde Deus nos colocou. Assim nós estaremos resistindo ao inimigo. Então, resistir é não aceitar a influência, é permanecer onde Deus te colocou. Resistir é enfrentar o inimigo com a autoridade de Deus. Você lembre-se que você primeiro submeteu a Deus. Então, quando você está enfrentando o inimigo, você fala assim, eu tenho autoridade para enfrentar, porque a autoridade não é minha, a autoridade vem de Deus para mim. Quando Deus te colocou para ser a mãe dos seus filhos, Ele te deu autoridade para isso. Ele colocou autoridade em você. Por isso que hoje, no mundo, está tudo tão deturpado, né? Quando o meu filho vai falar comigo, fala assim, peraí, olha como você está falando comigo, porque eu sou sua mãe. Eu sou a sua mãe.
Então, é enfrentar o inimigo com a autoridade que Deus te deu. Até mesmo quando você vai, né, você está falando com o seu marido, eu sou a sua esposa, eu sei o que eu estou falando. Deus deu uma autoridade para você, para estar em cada função que você ocupa. Como mãe, como esposa, como mulher de Deus, como uma mulher cristã nessa geração. Deus deu autoridade para nós. Quando Deus coloca Adão e Eva ali no jardim, ele dá autoridade para Adão e Eva. E quando ela perdeu essa autoridade, ela passou essa autoridade, né? Ela passou essa autoridade para o diabo, assim quando ela caiu no engano. Mas depois veio Jesus, Maria, por ela se submeter a Deus. Você acha que o inimigo ali não ficou falando na cabeça de Maria? Que isso? Você vai ser rejeitada perante uma sociedade. Que isso, José não vai te entender. Ou você acha que ele não foi lá e não ficou falando, jogando pensamentos em Maria? Os dardos inflamados de Maria, na cabeça de Maria. Ele fez isso com Maria também. Como ele fez com Eva, a sutileza, ele fez com Maria também. Acontece que Eva, ela caiu no engano, mas Maria resistiu. Maria falou: não, eu vou, eis aqui a tua serva, faça de mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Essa tem que ser a nossa resposta. Então, ele, com Eva, ele conseguiu enganar, mas com Maria ele não conseguiu enganar. Você acha que ela não ficou pensando ali? Ela era apenas uma menina, ela era comprometida. Como que José ia acreditar nela? Como? Veio medos, veio dúvidas, com certeza. Mas ela enfrentou o inimigo com autoridade. Então, resistir a enfrentar o inimigo com a autoridade de Deus não é lutar na força humana, é lutar revestida da verdade, da fé, da palavra, da salvação, da oração, do que está escrito em Efésios 6. Ontem no nosso grupo eu orei Efésios 6 por nós. Nós oramos ali, né? Quando você está ali, você vai estar falando amém, você vai estar concordando com aquela oração. Ontem nós revestimos da armadura de Deus. Né? Mulheres sem armadura reagem, mulheres com armadura resistem. A mulher que ela está vestida com a armadura de Deus, ela consegue resistir. Agora, aquela que não está com a armadura de Deus, ela reage às situações. E a gente reage muitas vezes de uma forma desesperada contra as situações que nos acontecem. O que é resistir ao inimigo? Resistir é permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. E a maioria das vezes é muito mais fácil desistir, porque resistência requer de nós força, resistência requer de nós coragem, resistência requer de nós. Eu vejo, a gente está na academia, eu estava falando com meu filho ontem. Não queira resultados que você não resista ali. Para ir na academia, eu tenho aprendido muitas coisas. Eu tenho ido à academia regularmente desde fevereiro. Eu era uma pessoa totalmente sedentária. Meus músculos não estavam acostumados. Gente, no início era muito difícil, mas depois a gente vai adquirindo resistência. Era muito mais fácil eu desistir. Era muito mais fácil falar: eu não aguento isso. Não aguento. Mas quando você vai, e você vai no outro dia, e você vai adquirindo resistência. É impressionante aquela escada. Eu falei, quando eu estava ali na escada, a primeira vez que eu subi na escada para fazer o teste na academia, eu não consegui ficar, era para ficar 3 minutos, eu não consegui ficar 40 segundos. Parecia que a escada estava... Eu falei assim, gente, essa escada aqui, ela não está subindo, ela está descendo para o inferno. O que é isso? Mas hoje eu fico 25 minutos na escada depois de fazer musculação. Por quê? Porque você vai adquirindo resistência. Resistência é isso, é você resistir e você conseguir. E depois... E é isso que eu ministro sobre as nossas vidas. A gente resistir ao diabo. É muito mais fácil, minha irmã, você desistir.
Quando você está um filho na adolescência, nessa era de hoje, é muito mais fácil você falar assim, ai, eu tô, nossa, eu tô falando, e às vezes você fala assim, ah, nossa, agora eu não vou falar, não. Agora eu não vou falar. Eu tô cansada. E deixar ele levar, vida levar, não. Não. É muito mais fácil a gente desistir. É muito mais fácil a gente desistir do casamento. Nossa, meu Deus do céu. Eu tenho 33 anos de casada, minha irmã. O casamento é alto, é baixo, mas se você resistir, eu falo assim, se todas as pessoas souberem, né, que o casamento ele vai ficando melhor ao passar dos anos, vai ficando melhor, você vai, porque você resistiu, né? Você vai começando a entender a outra pessoa, você vai começando, porque casamento é feito para isso mesmo, é para nos transformar todos os dias. E se a gente permanecer, a gente tem resultados dessa permanência. Então é muito mais fácil a gente desistir. É mais fácil a gente desistir de educar o filho, falar assim, eu vou deixar as coisas acontecerem mesmo. É muito mais fácil a gente fazer uma alimentação por fazer, a gente fazer um almoço por fazer, mas fazer um almoço, fazer uma comida nutritiva é difícil. É muito mais fácil a gente escolher atalhos. É muito mais difícil a gente fazer aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer. O atalho são caminhos perigosos. O rápido, o pronto, o instantâneo. Gente, o instantâneo acabou com a gente. O instantâneo acabou com o nosso cérebro. Acabou. Né? Hoje são pesquisas feitas que aquele vídeo que você fica passando ali, ó, o tempo inteiro, aquilo acaba com o nosso cérebro, porque é tudo rápido. A gente não precisa de resistir, a gente não faz uma leitura, a gente escreve hoje tudo no computador, escrever mesmo, hoje em dia a gente tem escrito pouco, né? Escrever é terapêutico, trabalha com o nosso cérebro também, nós temos músculos no nosso cérebro, e a gente precisa de colocar eles para trabalhar. E quando, né, que do resistir é permanecer fiel, quando seria mais fácil desistir, eu estava pensando outro dia, né, eu sou muito diferente do meu marido, eu tenho certeza que você é diferente do seu cônjuge também, porque isso é um propósito de Deus, é para trabalhar em nós, é uma transformação diária, é uma dopamina barata, isso mesmo. Aí outro dia eu estava percebendo, porque assim, eu sou muito mais assim, eu, eu gosto muito de programar as coisas. Meu marido já não é muito programado. Meu marido vai lá e eu tenho que andar no tempo dele. E eu vi que. Aí outro dia eu estava lendo, ele fala assim: eu sou muito programado, eu tenho que programar. Né? Quando a gente vai fazer uma viagem, eu programo antes. E meu marido chega na hora, a gente tem que fazer as coisas rápido. Mas outro dia, então, vivendo com meu marido, eu nunca tenho uma rotina. E eu amo rotina. Mas ele, tudo que ele faz é contra a rotina. Ele chega e me liga, eu quero fazer isso, eu quero. E a gente vai vivendo esse ritmo. Mas outro dia eu vi que para a gente trabalhar o nosso cérebro, né, principalmente na idade que a gente estava entrando, né, na menopausa, na perimenopausa, mulher depois dos 40, ela tem que trabalhar o cérebro. Então ele falou assim que rotina para o cérebro não é muito bom. Porque a gente tem que fazer algo diferente, colocar o nosso cérebro para trabalhar. Então ele fala assim, se você passa por um caminho, passe por outro. Se você começa a colocar atividades para o seu cérebro fazer, que ele não estava acostumado a fazer. Eu falei, então vou viver muito, porque meu marido não deixa eu ficar na rotina. E aí eu estava pensando como que Deus une pessoas diferentes. Por quê? Porque ele quer trabalhar em nós, ele quer que a gente adquire essa resistência. E resistir é permanecer fiel. Mesmo quando seria mais fácil desistir. Então guarde isso. Mulheres cansadas cedem. Mulheres fortalecidas resistem. E o diabo, o que ele quer? Lembra que eu falei que eu perguntei ali? Se o ChatGPT ele fosse o diabo, o que ele faria? Ele nos cansaria. Ele cansaria as mães, os líderes espirituais, porque eles intercedem.
Então, as mulheres cansadas, elas cedem, mas as mulheres fortalecidas, elas resistem, elas conseguem resistir ao diabo. Resistir. Minhas irmãs, espiritualmente nós não podemos nos cansar. A gente tem que viver agora em propósito, em jejum. Por isso que eu abri o canal Altar em Movimento, porque nós sempre vamos fazer propósitos ali. A mulher de hoje em dia, a mãe nesse dia, nessa era atual, a mãe cristã, a esposa cristã, a mulher cristã, na era em que nós estamos vivendo, tem que viver de jejum e oração. Você sai de um propósito, descansa um pouco, entra outro. Você sai de um propósito e descansa assim, em jejum. Você não pode descansar de orar não, porque a palavra fala que a gente tem que orar sem cessar. Sem cessar, o tempo todo. Eu estava ontem, eu ia gravar até uns stories, eu devia ter gravado, né? Meu filho, ele fala assim, mãe, quantas coisas você tem guardado? Eu me emociono na hora de falar isso, porque os meus filhos são aqueles, principalmente meu filho mais velho, é aqueles filhos que mais acreditam em mim. E eu falei assim, Senhor, eu por mim mesma, eu não consigo despertar, não conseguia despertar isso neles, mas eles acreditam tanto em mim, sabe? Então ele falou assim, mãe, quantas coisas a senhora guarda no seu coração? Comece a colocar isso nas redes sociais, ele falou comigo outro dia. Aí outro dia eu tava andando no carro e eu tava ali, eu tava falando com Deus, e quando a gente vai falando com Deus, é orar sem cessar, dessa maneira nós conseguimos resistir ao diabo. E aí eu estava ali, eu estava pensando, eu comecei a pensar na pessoa de Jesus. Gente, como que Jesus lidava com as crianças, com as mulheres, como que Jesus lidava com os fariseus da época, como Jesus, a figura de Jesus, gente, essa pessoa de Jesus, mas para isso você tem que conhecer a Bíblia. Por isso que a gente tem, né, o Bíblia todo dia. A gente tem um outro canal que é Bíblia todo dia nós temos a leitura bíblica. E existem mulheres ali, né, que elas estão dedicando aquele tempo. Se for uma mãe, uma mulher que lê a Bíblia toda durante um ano, a gente já conseguiu atingir o objetivo. Elas não se cansam. Elas estão ali, a Elisa, a Marilene, elas estão ali incansáveis, lendo a Bíblia todos os dias para que outras mulheres possam ler junto com elas. E é assim, são em pequenas coisas que a gente se submete a Deus e a gente vence o diabo. E a gente vence. É orando todos os dias, é com propósito todos os dias, é nos levantando todos os dias. O que mais que é resistir ao diabo? É não negociar princípios. É não flexibilizar o que Deus já chamou de santo. Hoje em dia a gente tem, gente, hoje em dia o bem está se tornando em mal. Lembra que eu falei para vocês? O que o diabo faz? O que o diabo faz? A gente olha, o mal está se transformando em bem, o bem está se transformando em mal. Eu sento com os meus filhos, sento com meu filho de 17 anos e eu falo assim, filho, o evangelho, eu leio Provérbios com ele todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque o livro de Provérbios, gente, parece que o livro de Provérbios foi escrito ontem. Não é verdade? Billy Graham, ele falava, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal da Manhã. Porque quando a gente vai lendo ali Provérbios, aí eu falo com ele, falo assim, filho, tudo que está acontecendo no mundo, a ótica de Deus, eu sento, eu vou conversando com ele e vou falando aquilo que Deus é, porque eu não me canso. Eu falei assim, um dia meu filho lá na frente, ele vai lembrar. A gente não pode se cansar, porque está tudo invertido nesse mundo, gente. Está tudo de cabeça para baixo. Por máximo que eu estou falando com vocês, eu sei que vocês já sabem, cada vez mais a gente se surpreende mais. Consegue acontecer alguma coisa no mundo que a gente ainda fica surpreendido. Eu falo assim, não, depois disso não vai acontecer mais nada. Não, mas acontece. Acontece que você fala assim, não acredito. Mas é o que está acontecendo. Então, existem princípios da palavra de Deus que a gente tem que guardar bem no nosso coração, a gente não pode negociar e a gente não pode permitir que os nossos filhos não aprendam o que são os princípios bíblicos.
Princípios é não flexibilizar o que Deus já chamou de santo. Por isso que eu falo, são coisas pequenas que vão entrando dentro das nossas casas. Falei, aqui não entra música que não seja para glorificar o Senhor. Ah, mas você é muito chata. Não entra. Não entra, não entra e acabou. E o meu filho de 17 anos, tudo dele é por quê? Por quê? O meu filho mais velho, eu tenho um filho que tem 27 anos e o outro tem 17. O de 27, quando estava com 17, meu filho nunca questionou nada, mas o de 17 anos questiona tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu falei assim, olha, é porque é, pronto. Não devo explicação. Ah, mas por que eu não posso? Ele não pode. Porque você tem que aprender o princípio do que é não. Do que você pode. Porque ela falou assim, o meu de 11 anos é desse, questiona tudo, porque hoje em dia, esse mundo, essa era que nós estamos vivendo, estão ensinando, instigando os nossos filhos a questionar. E eu falei com ele, falei, muitas vezes Deus vai pedir algo para você, porque a palavra de Deus, meu filho, não tem lógica. A gente tem que obedecer e pronto. Então, muitas vezes nós não vamos ter explicação e a gente vai ter que obedecer a si mesmo. Então, eu estou te ensinando isso, porque o princípio é isso. Então, é não flexibilizar o que Deus já chamou de santo. O que é santo é santo. Eu vou citar um exemplo para vocês como que hoje em dia a gente tem que ser diferente do que as mães e as esposas e as mulheres da era passada. Hoje você não pode mais, quando você criar filhos pequenos, né? Você tem que ensinar para ele hoje o que é menino e o que é menina. Antes você não precisava explicar. Nascia menina, nascia menino, as pessoas já sabiam, a sociedade já sabia, aquela criança já sabia. Hoje não. Hoje relativizou tudo, popularizou tudo. Então hoje em dia nós temos que ensinar. Olha, meu filho, você é menino. Existe menino, menina. Viu como que a gente tem que ter hoje uma nova maneira de ensinar? Mais audaciosa, ensinando princípios, mentira, verdade. O meu filho, ele tem um coach de basquete, aqui ele joga basquete, e aí ele falou assim, que o coach dele mora, aí ele falou assim, mãe, meu coach mora com a... Aí ele falou assim, eu falei, com a namorada, meu filho. Aí ele falou assim, ah, mas mãe, mas ele já vive como esposa. Eu falei, mas não é. É casado? É casado? Não, mãe, não é casado, mas ele já vive muitos anos com ela. Eu falei, mas não é. Não é. É casa. Então você pode, eu falei assim, filho, ele tem que casar. Eu falei assim com ele, você pode, né? A pessoa não é cristã, não conhece Jesus, mas ele não é casado. Então quando você fala assim, ele mora com a namorada dele, mas isso não é. Ah, mas ele é considerado casado. Eu falei, não é casado, filho. Biblicamente, perante Deus, ele não é casado. Então esse padrão, esse princípio, ele não mudou. Não é porque tá todo mundo fazendo que é verdade, não. Pode estar todo mundo fazendo, mas se é contra, se não está de acordo com a Bíblia, não é certo fazer. Porque está relativando, tudo agora é relativo, tudo agora pode. Então a gente tem que ensinar princípios e a gente tem que, não podemos, então a gente tem que resistir e não negociar princípios. Não deixe que princípios sejam negociados na mesa da sua casa. Princípios de Deus, a sua mesa, quando você sentar à sua mesa com os seus filhos, não negocie princípios ali. Não deixe que a sua mesa seja um lugar para negociar princípios de Deus, onde você faz negócio, o que você pensa, tudo. Você tem que se falar, não negocie princípios. A mesa, aquilo que é santo, não flexibilizar o que Deus já chamou de santo. Não flexibilize, não deixe a sua casa ser esse ambiente que relativiza tudo da Bíblia. Não, aqui não entra isso. Não entra. Eu falo com eles.
Isso aqui não entra. Não gostei desse amigo seu, não gostei do que ele falou, não gostei, não serve para ser seu amigo. Me desculpa, aqui não. Você não anda mais com ele. É isso. Nós temos, e para a gente fazer isso, vocês sabem, eu não posso aqui, não tenho tempo para contar os embates que eu tenho aqui em casa. Não, deu trabalho na escola, tá andando com quem não. Hoje ele vai, mudei ele de escola no início do ano passado, passei ele para uma escola cristã que fica longe da minha casa, numa fazenda. Eu tive que mudar minha vida toda, por isso que também dificultou de eu estar aqui, de eu fazer as lives, mas não tem problema. Eu falei, eu vou colocando no meu dia a dia e vou com ele todos os dias. Levo ele longe da minha casa na escola, mas foi ali, numa escola cristã pequena, ele está no último ano de high school, e ali como Deus tem falado com ele, como que transformou a vida dele. No início ele ficou nervoso, que ele queria voltar para a escola. Eu falei, não vai voltar, não é ali para você estar. E, gente, isso não é fácil. A gente resistir não é fácil. Seria muito mais fácil. Para mim é muito mais fácil. A escola era aqui, 5 minutos da minha casa, ele ia a pé. É difícil. As decisões que nós tomamos para não negociar princípios, para você não perder seus filhos, a sua família, para não deixar, para resistir ao diabo, são coisas que vai te custar. Por isso que chama resistência. Vai te custar. Você ir na academia, você trabalhar os seus músculos, vai te custar. Você ter uma alimentação nutritiva vai te custar, porque a nossa carne, ela grita por tudo aquilo que não pode. Existe uma luta dentro de nós. Minhas irmãs, a palavra fala clara sobre isso. A carne contra o espírito contra a carne. E o diabo quer nos cansar. O diabo quer nos cansar, mas ele não vai. Nós estamos aqui jejuando, orando, nós somos ali 400 mulheres, gente, o que Deus não fez só através da submissão de Maria? Uma mulher, o que são ali 400 mulheres? Se submetendo a Deus, não negociando princípios, resistindo ao diabo. A gente revoluciona o mundo. Revoluciona o mundo, e o primeiro mundo que você vai revolucionar é na sua casa. Vai te custar. O que mais que é resistir ao diabo? Então, resistir é não negociar princípios, é não flexibilizar o que Deus já chamou de santo, é proteger o que Deus te confiou, sua mente, sua casa, seus filhos, seu marido. Resistir é dizer, eu não me vendo, eu não me rendo, eu permaneço. Eu não me vendo, eu não me rendo, eu permaneço. Eu não me vendo. Eu não me rendo. Eu vou permanecer. Não vou me vender. Eu não vou ir pela influência. Por isso que chama influencers. Olha só hoje em dia. Influenciadores digitais. A pessoa te influencia. Você vê a vida da pessoa, olha só. A pessoa ela vai te influenciando. Não se renda, não se venda às influências que o diabo está aí na mídia o tempo inteiro. O tempo todo nos influenciando. Mas não se venda, minha irmã. Não se venda. Tenha equilíbrio para tudo. Hoje a mulher, eu sempre falo isso, a mulher, nós mulheres, a gente se vendeu para a indústria cosmética. A gente quer buscar uma juventude, gente, que não tem jeito. Não tem jeito. A gente pode se cuidar, eu me cuido, eu passo minha pele, eu faço meu negócio, mas tenha um equilíbrio nisso. Não se venda querendo buscar isso de uma maneira exagerada. Não se venda a esse hoje, essa perfeição na beleza, porque não existe. Não se venda a essas coisas, não se renda, mas permaneça resistindo ao diabo. 7, resistir é uma postura contínua e não um ato isolado. É você resistir sempre, é você resistir todo dia. Resistir não é uma frase em que dizemos uma vez.
É um estilo de vida. Eu tenho vivido isso. É uma constância espiritual. É você ser constante. É permanecer firme até o inimigo perceber que não há brecha na sua vida. É fugir. Como a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Fugir da tentação. É isso. É você sair correndo. Sabe? Da tentação. Da aparência do mal. É permanecer firme até o diabo perceber que não há brecha mais na sua vida. Ele tem tentado de todas as formas aqui. Porque eu era uma pessoa, eu falei outro dia, eu era viciada em preocupação. Eu era viciada em me preocupar. E isso estava tirando a minha saúde, tirando a minha paz. Eu preocupava demais com os meus filhos, eu preocupava com o futuro deles, eu preocupava com... Gente, era uma coisa fora do comum. E eu não tinha paz o tempo inteiro. Viciada em me preocupar. Hoje eu entrego nas mãos de Jesus. Meu filho está passando por vários exames. Eu falei assim, aí eu vou ter que esperar agora 3 meses, fazer uma coisa para ter... Falei, nossa, se fosse eu antes. Eu falei assim, eu vou viver esses 3 meses como se não tivesse acontecendo nada. Nada disso. Vou viver tranquila nesses 3 meses. E todos os dias Deus tem me feito assim, esquecer. Eu estou vivendo, basta cada dia o seu mal. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Eu estou fazendo. Mas aquilo que eu não posso fazer hoje, eu vou entregar, vou submeter a Deus, entregar a Deus. Não deixe o diabo ficar falando com você o tempo inteiro. Te preocupando a sua cabeça o tempo inteiro. Quais as maneiras que nós podemos resistir ao diabo? Quais as maneiras de resistir ao diabo? Resistimos ao diabo quando nos submetemos a Deus, é o que nós aprendemos. Resistimos ao diabo mantendo a mente cheia da palavra. Gente, todo dia a gente tem que ler a Bíblia, por isso que a gente tem a Bíblia todo dia. Todo dia a gente tem que ler a Bíblia. Todos os dias. Todo dia a gente tem que ler uma porção da Bíblia. E o diabo, ele quer fazer a gente levantar. Você levanta 5 horas da manhã. Outro dia eu levantei 5 horas da manhã. Hoje eu levantei 5 horas da manhã que eu tô aqui fazendo a live. Mas se eu não prestar atenção, eu vou dormir meia-noite. O diabo vai me encher de coisa para fazer e eu não vou conseguir ler a Bíblia. É assim ou não é? Então, você tem que separar o primeiro momento. Hoje nós estamos tendo esse momento aqui, mas amanhã você vai pegar a Bíblia de novo, você vai ler de novo. Todos os dias. É assim que a gente consegue resistir ao diabo. Porque quando você lê a Bíblia, gente, lê Provérbios todos os dias, principalmente com os filhos, tudo que acontece no dia a dia deles tem alguma coisa de Provérbios. É impressionante. Outro dia eu estava contando para o meu filho aí algo que aconteceu. Na hora que a gente viu a notícia, aí em todos os jornais, aí eu fui para a Bíblia. Gente, na Bíblia estava falando exatamente sobre aquilo que a gente estava falando e no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele é inspirado, né? Ele foi inspirado, quase que ele não entra na Bíblia, por causa que não passava no canon que eles falaram. Porque era um livro tão prático. Mas esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E pela sabedoria, pela onisciência, porque Deus viu que a gente ia precisar desse livro na Bíblia. E ali colocou aquela sabedoria toda, que é um manual da nossa vida prática. Então, resistir ao diabo é isso. É você encher a mente da palavra. Não tem livro melhor para você ensinar aos seus filhos. Agora eu estou lendo o livro de Tiago também, que fala muito sobre conduta. O livro de Tiago fala sobre conduta, sobre postura. O livro de Tiago fala tantas coisas, ele nos ensina tantas coisas. Então, em nome de Jesus, leia a palavra todos os dias, irmã. É assim que a gente consegue resistir ao diabo. Resistimos ao diabo permanecer, olha só, resistimos ao diabo mantendo a mente cheia da palavra. Mateus 4:4 está escrito, Jesus resistiu usando versículos, não sentimentos. A mente cheia da palavra é território onde o diabo não governa. A mente cheia da palavra é um território onde o diabo não governa. Jesus venceu o diabo pela palavra no deserto. Ele era a palavra viva. Então nós conseguimos vencer ao diabo pela palavra.
E a mente cheia da palavra é território onde o diabo não governa. Em nome de Jesus, a sua mente é um território onde o diabo não governa e não vai governar mais daqui para frente. Já foi muito, já governou muito a minha mente, mas agora daqui para frente não. Nós estamos nessa série. Quando eu faço uma série, quando eu faço um propósito de jejum e oração, é porque Deus primeiro falou comigo, eu participo. Deus fala assim comigo, você tem que entrar em propósito. E eu comecei a encher a minha mente da palavra. Eu falei, a minha mente não vai ser mais território que o diabo governa. Em nome de Jesus. Nós resistimos ao diabo permanecendo firme na fé. 1 Pedro 5, 8, 9 fala assim, resisti-lhe firmes na fé. Resistir é permanecer mesmo quando tudo tenta nos cansar. Lembre que eu falei ali, eu vou colocar isso hoje no canal. Que eu perguntei ali. Se você fosse o diabo, o que você faria para nos destruir? Que eles são estudos. E realmente, eu vou cansar as mães e os líderes espirituais. Porque eles conseguem enxergar o reino espiritual. Eu vou colocar esse texto lá hoje. Porque resistir é permanecer, mas tudo não parece nos cansar. A palavra de Deus fala também em Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, não se cansam, corre, e não se cansa. Nós não podemos nos cansar. E o diabo, ele quer nos cansar. Para de orar por esse filho aí que não tem jeito mais não. Cansa mesmo. Para de orar. Seu marido não muda mais não. Você não muda mais não. Para de orar porque agora não tem jeito mais. Não é permanecer firmes na fé, é continuar orando até o último fôlego de vida, minha irmã. Todos os dias essa terra tem que ter a sua oração. São sementes, orações, são sementes que nós devemos plantar. Você tem que orar todos os dias pela vida dos seus filhos. Você tem que orar todos os dias, entrando na genealogia da oração. Orando por aquela igreja que ainda nem nasceu. Orando por aqueles cristãos que ainda vão nascer. Nós temos que orar. A terra tem que estar cheia da nossa oração. Nós temos que orar todos os dias, sem cessar. Os nossos filhos, eles têm que receber oração. Eu me emociono isso. A minha prima que pregou o evangelho para mim. Ela pregou o evangelho para mim. Ela era muito mais velha do que eu lembro. Eu ia para a casa dela, ela já não está mais aqui. Foi uma mulher que pregava o evangelho. Ela teve 2 filhos, que são meus primos. 2 filhos. O marido ateu e ela sozinha. Ela falava de Jesus para aqueles meninos, mas os meninos nunca escutaram. Deu muito trabalho para ela na adolescência, com droga, indo para a festa rave. Ela ficava lá esperando os 2 filhos dela de madrugada. Gente, mulher, outro dia, quando ela faleceu, já tem o quê? Uns 4 anos, 5 anos que ela faleceu. Eu senti muito a morte dela. E os meninos, quando ela estava em vida, não aceitaram a Jesus. Viviam uma vida toda errada. Mas teve um filho dela agora. Na hora que eu vejo esse menino no dia que ele foi batizado, eu falei assim, as orações da sua mãe, meu filho. Ele falou assim, ele me chama de tia, ele falou assim, o quanto que eu arrependo de não ter conhecido Jesus para minha mãe ter essa alegria. Eu falei assim, filho, mas você é a oração da sua mãe. A gente morre, a gente vai dessa terra, mas as orações elas permanecem. Você pode ainda não ver a promessa das suas orações, mas elas estão aqui e elas vão se cumprir, todas elas. Gente, hoje o meu primo com a família dele, ele tem 2 filhas, ele é casado com a filha dele, vai em congresso. Gente, o menino era ateu, eles são muito inteligentes, sabe? Ateu, formado, tem coisa, então ele era muito racional. Nunca eu achei ateu, não acreditava que Deus existe. Ateu, viu a vida inteira ateu. E mais um dia, a oração da mãe dele encontrou
Encontrou. E esse menino hoje é uma bênção, trabalha dentro da igreja, tá com a família. E ele me escreveu, ele falou assim, o quanto eu me arrependo. Eu falei, tudo tem o tempo de Deus, meu filho. Não fica assim, porque é a oração da sua mãe. Ele falou assim, o quanto que eu arrependo todas as vezes que eu entro dentro da igreja, eu lembro da minha mãe. E eu não dei para ela essa alegria em vida. Mas é as orações dela. São as orações dela. Então, não pare de orar. O diabo vai tentar você parar de orar. Não pare de orar. Não pare de orar pelos seus filhos. Não pare de orar por você. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pela sua parentela. Não pare de orar pela conversão dos entes queridos seus. Não pare de orar. Não pare. Resistimos ao diabo usando a armadura de Deus diariamente. Efésios 6 fala isso. Verdade, justiça, fé, oração, salvação e a palavra. Você não entra numa guerra espiritual desarmada todas as manhãs. Ontem nós oramos isso no canal. Se você quiser entrar no canal, coloca eu quero. Depois dessa live eu vou colocar você lá no canal, vou te enviar o link. Porque nós oramos ontem a armadura de Deus. Não vamos para uma guerra espiritual desarmada. E hoje em dia, a guerra, ela está... Gente, só não vê quem não quer. A guerra está intensificando. Está intensificando. E nós temos que usar a armadura todos os dias. Resistimos ao diabo guardando a nossa boca. Por isso que eu faço as declarações. Guarde a sua boca. Guarde, principalmente nós mulheres precisamos de guardar nossa boca. Aquilo que sai. Quando eu estou nervosa, meu Deus do céu. Quando eu estou nervosa, meu Deus. Ai, coloca eu quero depois que eu terminar a live. Aí você coloca lá nos comentários. Porque aqui eu não vou conseguir gravar. Então, resistimos ao diabo guardando a nossa boca. Nós mulheres, a gente tem que guardar a nossa boca. Quando a gente sai do sério, não sei você, mas eu falo assim, Senhor... A gente fala muita besteira. A gente fala muita besteira. E o diabo nessa hora aproveita. Porque ele quer? Ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder nos tragar. E quando a nossa boca é uma brecha gigante que a gente tem. É uma brecha enorme. Então ele fica ali à espreita, esperando você falar. Ai, eu não aguento mais. Ai, eu não quero mais. Ai, eu vou desistir. Essas são as palavras que saem da nossa boca. Ele pega, ele aproveita porque ele é mau. O diabo é mau. Então você consegue resistir ao diabo guardando a sua boca, não perdendo a paciência, ficando com a boca fechada. Fica em silêncio, minha irmã. Fique em silêncio na hora. Mas não fala, que não saia da sua boca nenhuma palavra de morte. Muitas mulheres perdem as batalhas porque reagem na carne. Silenciar é uma forma profunda de resistência. Silenciar na hora. Você quer gritar, você quer perder a paciência, mas resistir ao diabo. Resistir ao diabo é uma forma. Você silenciar é uma forma profunda de resistência. Silêncio naquela hora. Às vezes meu marido me fala, agora eu tô assim, né? Às vezes o meu menino me fala alguma coisa, ou meu marido me fala alguma coisa que vem aquele adrenalina no meu corpo, aí eu falo assim, eu não vou falar nada. Aí meu marido fala assim, na hora que eu falei, estou processando o que eu ouvi. Mas na verdade eu não estou processando, eu estou me acalmando. Estou processando o que eu ouvi. Estou processando aqui para saber o que falar. Então é isso. É você na hora. Assim a gente resiste o diabo. Nós resistimos ao diabo fechando as brechas. Emoção, hábitos e relações. Preste muita atenção nisso. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Resistir é remover o que dá acesso ao inimigo. Preste atenção. Um hábito, olha, uma mágoa, falta de perdão, ira, comparações, vícios emocionais. Às vezes a gente come as nossas emoções.
Nós comemos as nossas emoções. Mulher, eu estou fazendo o livro Quando o Corpo Ora, né? Mulher não pode, o corpo dela não pode com muito açúcar. Você acha porque é uma estratégia satânica, a gente é muito mais de doce do que o homem. Por que será? Mas o açúcar, o refinado, os carboidratos refinados, as comidas cheias, isso são vícios emocionais que nós temos. A gente tem que ir tirando e fechando essas coisas devagar. Isso impacta os nossos hormônios, sabia? O açúcar, ele alimenta células cancerígenas. Quando a pessoa está com uma célula cancerígena, o açúcar é um alimento que mantém aquela célula viva. Verdade. Não estou falando aqui coisas assim. Então, são coisas sutis do nosso dia a dia que a gente tem que ir fechando as brechas. Resistir é remover o que dá acesso ao inimigo. Tantas mágoas que ficam no casamento. Gente, perdoa, minha irmã. Mesmo se você não está com o seu marido mais, o seu ex-marido, perdoa. Perdoa e libera. Perdoa e libera pessoas da sua vida. Perdoa de verdade, gente. O temperamento melancólico que é o meu tem uma dificuldade em perdoar, mas ultimamente eu tenho feito limpeza de toxinas no meu corpo, de açúcar, de parabenos, né? Minha maquiagem é limpa. Eu falei assim, Senhor, eu quero fazer limpeza também, sabe, de toxinas, daquilo que me intoxica, que são mágoas de pessoas. Eu quero liberar essas pessoas. Eu quero perdoar essas pessoas. Eu quero, sabe, abençoar essas pessoas. Gente, se você fica mais leve, isso é resistir ao diabo. Falta de perdão, a ira, as comparações. Comparação é um negócio que tem acabado, detonado, destruído as mulheres. A gente se compara o tempo todo. A gente compara a nossa vida, a gente compara o nosso marido, a gente compara os nossos filhos, a gente compara a nossa casa, a gente compara tudo. A gente compara a nossa imagem, a gente compara. Nós mesmos, mulheres cristãs, a gente se compara o tempo inteiro. Ai, porque fulano, porque fulano, porque fulano. Gente, essa idolatria que existe no Brasil com pessoas, sabe, aqui, que seu ídolo possa ser Jesus. A gente tem que inspirar em pessoas mesmo. Tem pessoas que nos inspiram, mas não idolatrem ninguém. Ninguém. Sabe, tenha o seu ídolo Jesus, não compare a sua vida com a de outra pessoa, porque você é única, a sua família é única, por isso que eu dei o DNA familiar. Os seus filhos são únicos. Não adianta. Nossa, tem aqueles pastores que os filhos são todos aqui, mas você tem esse filho aí, minha filha, Deus te deu a missão para esse filho e você é a melhor mãe que seu filho pode ter. E é exatamente a indústria. E tenha muito cuidado, porque a igreja do Senhor Jesus, o que Satanás tem feito aí ultimamente? Tem virado uma indústria, uma comparação, um comércio o tempo inteiro. Não entre nisso. Não entre nisso. Não deixe isso entrar para a sua casa. Sabe? Em nome de Jesus. Não fique, quando você vê que você está com essa comparação, resistir o diabo é isso. É isso. É fechar as brechas, emoções, hábitos, relacionamentos. É não se comparar. É perdoar. Muito cuidado com vícios emocionais. Resistir ao diabo é orar sem cessar. A mulher que ora não é vencida. O diabo foge de joelhos dobrados. Imagina isso. E por isso que no Mães que Ora a gente ora de joelhos dobrados. Não tem uma igreja que eu não vou pregar que eu não ponho todo mundo de joelho. Hoje em dia é tudo muito rápido, os cultos são muito rápidos, é tudo muito rápido, é tudo muito rápido. A gente nem tem tempo para ajoelhar para orar. Gente, a ciência comprovou isso. Quando você ajoelha, é ligado um ponto no seu cérebro que eles chamaram o ponto de Deus.
Quando você ajoelha, quando você para, então ajoelha para orar. Faça isso. Se é de tudo nessa live que eu falei aqui para você fazer, experimente você ajoelhar para orar. Você vê que algo acontece, você está ali submetendo. Aquilo é submissão, minhas irmãs. É rendição. É um negócio que acontece que eu não sei explicar para você. Vocês vão fazer e depois vocês me falam. Faz lá. Por isso que eu coloquei todos os grupos mais que oram, nós ajoelhamos para orar. Porque algo acontece. É impressionante. O diabo foge de joelhos dobrados. Ele sai correndo. Quando você vê que você está muito agitada, quando você está... Pare, ajoelhe. Só de você ajoelhar, você já começa a sentir algo diferente no seu corpo. É impressionante. Faça isso. A mulher que ora, ela não é vencida. Mas ela vence. Resistir ao diabo. Como que nós resistimos ao diabo? Adorando quando o diabo espera o medo. Ah, minha filha, eu tenho feito isso muito agora. A gente adora ao invés. A gente adora porque o diabo está esperando que a gente tenha medo das batalhas. Porque uma pessoa com medo, o que ela faz? Ela foge, ela não enfrenta. Não é verdade? Uma pessoa com medo, imagina um soldado medroso. Primeiro que não combina. Não combina. Um soldado medroso, ele nem estaria ali. E nós estamos numa luta espiritual, minhas irmãs. Para você criar filhos hoje em dia, para você criar filhos hoje em dia é uma luta espiritual, filho. Para você manter um casamento, é uma luta espiritual. Para você manter sua mente sã, é uma luta espiritual. Para você manter suas emoções, é uma luta. Tudo é uma luta espiritual. Quem fala que é fácil, tá levando de outro jeito. Tá levando de outro jeito. Então, não podemos ter medo. A batalha que nós estamos vivendo não é para medrosos. Não é. E nós não vamos enfrentar essa batalha com medo. Então, nós existimos adorando quando o diabo espera medo. O diabo espera medo em nós. Por isso que fala assim, o verdadeiro amor. Eu amo aquela música da Ludmilla Ferber. Aquela mulher aquela mulher foi um exemplo para todas nós. Ela enfrentou a doença, minha filha, ela ficou ali, ela falou, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não podemos ser medrosas. A adoração, ela confunde o inimigo. Ele espera pavor e encontra fé. Presta atenção. A Ludmilla Ferber, ela confundiu o inimigo até o último fôlego de vida dela. A mulher adorava, com o corpo todo cheio de câncer. Ela adorava. Ela deixou um legado nessa terra. Adorar em meio ao medo. E aí assim a gente realmente resiste ao diabo, adorando ao Senhor. Ele acha que vai encontrar em nós pavor, mas encontra fé. Como mais nós resistimos ao diabo? Olha quantas maneiras nós temos para resistir ao diabo. Jejuando, o que nós estamos fazendo. Com jejum, minha filha, mulher que jejua e ora, meu Deus do céu. O jejum enfraquece a carne, fortalece o espírito. O diabo treme diante de uma mulher que jejua e ora. Tá jejuando? Nós vamos, por isso que eu estou falando, entra lá. Eu coloquei o nome do canal Altar em Movimento. Sempre ali nós vamos fazer propósitos de jejum e de oração. É jejuando, minha irmã. É jejuando. Quando a gente jejua, a gente enfraquece a nossa carne, os nossos desejos, o pavor que às vezes chega na nossa casa, a gente fortalece o nosso espírito e o diabo treme e ele sai fora diante da mulher que jejua e ora, não consegue. E assim você resiste ao diabo. Jejuando. Resistimos ao diabo andando em comunidade espiritual como nós estamos andando aqui. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente achar uma igreja bíblica, mas você tem que congregar. Com todos os problemas que a igreja... a gente já sofreu muito em igreja local. E os meus meninos via isso, né?
viam isso por uma série de problemas, mas um dia eu falei com meu filho mais velho, falei assim, que deixa eu te falar. O diabo nunca vai me ver em casa no domingo. Nunca, nunca eu estarei na igreja. Eu me posicionei aqui em casa em relação a isso. Nunca, não estamos em casa domingo. Não. Domingo eu vou para a igreja, eu vou escutar a palavra do Senhor. E assim meus meninos também vão. Eu tenho meu filho de 27 anos, não é ir para a igreja. É ir. Nós temos que congregar, temos que ter uma comunidade espiritual. Nós somos uma comunidade Mães que Oram ali no canal. Nós estamos juntas. Uma fortalece a outra. A gente vai enviando mensagem, vai fazer. É isso, é uma comunidade de fé. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eclesiastes 4:12. O inimigo vence mulheres que são isoladas. Por isso ele tenta tanto cansar, dispersar e dividir. Tenta nos dividir o tempo inteiro. Mas você tem que estar em um grupo, né? Nós temos muitos grupos Mães que Oram, nós temos grupos Mães que Oram online. Se você está aí sozinha, não ande sozinho. Os grupos Mães que Oram online é uma bênção. Você está aí na sua casa e você pode participar ao vivo. Depois eu vou colocar para vocês nos stories os grupos que nós temos online. Que funciona para você ir. A gente tem sexta-feira, a gente tem terça-feira. Aí você está aí na sua casa e elas se tornam amigas. Eu vim aqui para Miami e eu não tinha amiga nenhuma. Hoje nós temos um grupo Mães que Oram aqui. Como eu me tornei amiga delas, amiga mesmo, tem 5 anos, de você precisar e você ter ali uma pessoa para você contar. Se tornam amigas de oração. Tenha esse grupo. Não ande sozinha. E estamos terminando, então resiste orando sem cessar. Resistimos guardando o coração contra a incredulidade. Assim eu vou terminar hoje e a gente vai continuar na segunda-feira da semana que vem. Eu falo para você, minha irmã, resistir ao diabo. Esse estudo ele é muito profundo, porque presta atenção e eu quero fazer essas perguntas para você refletir agora. Nós vamos terminar na segunda-feira que vem, porque tem mais. Como nós conseguimos resistir ao inimigo. Como Eva, pense agora nisso, faça essa pergunta. Como Eva, eu tenho dado espaço para conversas que enfraquecem a minha fé? Em que áreas da minha vida eu tenho acreditado na mentira do diabo em vez de acreditar na promessa de Deus? Quais frutos eu tenho tocado que Deus já me advertiu para eu evitar? É o medo, é a falta de perdão? É isso que eu falei? Quando o medo fala, eu ajo como Eva ou eu respondo como Maria? Como que você tem vivido? Eu tenho esperado entender para obedecer? Eu tenho obedecido mesmo sem entender? O que dentro de mim precisa sair da postura de Eva e entrar na postura de Maria? Preste atenção nessas reflexões em tudo que a gente falou hoje, né? Você possa levantar aí as suas mãos aos céus. Nós vamos orar, eu vou orar por nós, que você possa resistir. Minha irmã, que você possa resistir, como eu tenho aprendido cada dia aqui, resistir. Né? Nós temos que permanecer firmes naquilo que, em resistir ao diabo. E é dessa maneira. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã agradecer pela tua palavra nas nossas vidas. Senhor, que cada mulher que está aqui, cada mulher que ainda vai assistir essa live que o Senhor vai trazer. Tenho recebido tantas mensagens, aquela falou assim, nossa, eu precisava de ouvir essa palavra. Eu sei que mulheres precisam de ouvir essa palavra. E nós estamos aqui, eu preciso. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti para resistir ao diabo. Meu Deus, nós queremos manter a nossa mente cheia da Tua palavra. Nós queremos permanecer firmes na fé. Nós queremos agora, Senhor, usar a armadura
do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calça-nos com a preparação do evangelho da paz, coloca na nossa mão a espada que é a tua palavra, Senhor, o escudo da fé. Deus, nós queremos estar nessa guerra espiritual, mas nós não queremos estar desarmadas. Senhor, nós agora resistimos ao diabo, guardando a nossa boca. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, o sentinela na nossa boca, guardas na nossa boca. Nós não queremos proferir palavras, ó Deus, que o Senhor não tem para a gente proferir. Pai, nós queremos somente abrir a nossa boca para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Nós queremos vigiar a nossa boca. Senhor, nós queremos resistir ao diabo, Pai, fechando as brechas das emoções, dos hábitos e dos nossos relacionamentos, ó Deus. Hábitos destrutivos, Senhor, vícios emocionais, nós quebramos agora da nossa vida em nome de Jesus. Meu Deus, a falta de perdão, a mágoa, a ira, as comparações, Senhor, nós queremos ficar livres disso. Se tem alguma pessoa que nós precisamos de perdoar nessa manhã, que nós possamos ter essa postura agora, porque nós sim queremos resistir ao diabo nas nossas vidas. Nós queremos nos colocar agora nessa posição de resistência, Senhor. Nós queremos que a oração seja um estilo de vida. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, plantar oração nessa terra todos os dias, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, Senhor Deus, e para as gerações. Senhor, coloca em nós esse senso de urgência de que nós precisamos de orar, precisamos de plantar oração aqui. Nós queremos entrar para a genealogia da oração, Deus. Nós queremos que as próximas gerações se beneficiem dos frutos, ó Pai, que vão brotar das nossas sementes de oração. Em nome de Jesus, nós queremos estar nesse propósito, jejuando, orando sempre, resistindo, Senhor, ao diabo todos os dias, guardando o nosso coração de toda incredulidade. Pai, eu te peço por essas mulheres aqui. Eu te peço, Senhor Deus, pelos filhos, pela família delas, pelos casamentos, ó Pai, que elas possam resistir ao diabo. Não permita, Senhor Deus, que nós possamos negociar princípios nas nossas mesas. Mas, Senhor, a sabedoria possa entrar na nossa casa, Senhor Deus, e possa se fazer presente, Pai. Para que em nome de Jesus nós possamos nos levantar em fé, resistir ao diabo e ele fugir de nós. Nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, minhas queridas? E segunda-feira eu volto. Se você quiser entrar no nosso canal, coloca lá na hora que eu terminar a live, eu vou colocar aqui um resuminho da live. Aí na própria live você vai escrever "eu quero" e eu vou enviar um link para você e eu te espero lá. Um beijo, Deus abençoe e até segunda-feira da semana que vem.